Um país que não trata bem o seu patrimônio, sua cultura, seu arcabouço artístico-cultural, que não trata bem a sua memória, é um país fadado ao fracasso. Marcelo Calero, ex-ministro da Cultura e candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, é o nosso entrevistado de hoje. Olha só, antes de apresentar o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal. É importantíssimo para a gente, porque quanto mais inscritos, mais o YouTube dá bola para a gente. Vai dando seu like durante a entrevista, também é bom, e compartilhe com os amigos que a informação dá boa. Marcelo Calero é carioca da Tijuca, estudou no Colégio São José, fez Direito na UERJ e é formado diplomata pelo Instituto Rio Branco. Marcelo Calero foi ministro da Cultura do governo Temer quando protagonizou imbróglio com outro ministro, Gedel Vieira Lima, que hoje está preso no presídio da Papuda, em Brasília. Marcelo Calero é o nosso entrevistado de hoje, vai conversar sobre tudo isso e sobre a candidatura dele a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Marcelo Calero, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado a você, Leila. Obrigado a você e a toda a sua audiência por permitir que eu fale a respeito um pouco da minha trajetória. É um prazer. Então, para começar a falar sobre a sua trajetória, eu queria que você relembrasse para a gente, em linhas gerais, o episódio que resultou na sua demissão como ministro da Cultura do governo Temer, né? Quando você acusou um outro ministro, denunciou outro ministro de tentativa de tráfico de influência, não é isso? É isso. O Gedel Vieira Lima, que depois a gente veio a conhecer melhor por causa das malas de dinheiro no apartamento e tal. Mas como foi esse episódio para a gente deslanchar a entrevista? O que aconteceu, Leila, nesse episódio é um típico caso de pessoas que se acham maiores do que as leis, maiores do que o Brasil. Aquela velha história que a gente ouve há tantas gerações, né? É aquela coisa, sabe com quem você está falando? Então havia ali, era uma questão de preservação do patrimônio histórico, havia ali uma área tombada e havia um prédio de alto luxo sendo construído nessa área tombada. O que acontece é que esse prédio não poderia subir, segundo o parecer técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Só que o senhor Gedel Vieira Lima tinha um apartamento nesse edifício, que ele comprou na planta, estava sendo construído. E ele achava que por ele ter esse cargo, por ele ter essa proeminência política, ele teria aí a prerrogativa de fazer com que esse parecer fosse mudado. Fazer com que o IPHAN pudesse finalmente autorizar a construção do edifício. E mais do que isso, ele achou que eu participaria dessa manobra e começou, portanto, a me pressionar a exercer sua influência para que eu mudasse o parecer técnico do IPHAN ou que exercesse a minha influência ministerial para que a decisão fosse favorável à construção do empreendimento. Quer dizer, ele achou que todo mundo era meio igual, né? Você estava ali naquele governo ou num governo, estava num cargo também, talvez por você ser bem mais novo, novinho e tal, porque que equívoco. Com certeza. Eu acho que partiram de um pressuposto errado de que eu faria qualquer coisa em nome da manutenção do meu cargo. Eu sou um servidor de carreira, Leila, eu sou diplomata. Eu tenho um compromisso com o Estado brasileiro e com a população que pagava meu salário na ocasião, né? Eu estou licenciado agora. E então, assim, ficou claro para mim ali que eu tinha que fazer uma escolha. Uma escolha entre a minha dignidade, a minha honra e o cargo. E mais do que isso, ficou claro para mim que aquilo era um episódio que refletia muito a mentalidade dessa velha política que a gente quer precisamente superar. Como você citou, Roberto da Mata, que falou, que chamou atenção para essa mentalidade do você sabe com quem está falando? É isso. Né? Ponto para o antropólogo que sempre soube traduzir muito bem. Né? Essa mentalidade e esse desnível, né? De comportamento, né? No povo brasileiro, que em sua maioria não é assim. É isso. O perigo é que isso vai transbordando. Não é? E eu acho, Leila, que a fala do Temer, que o Temer a certa altura me chama na sala dele para que eu atendesse aos interesses do Gedel. A fala do Temer, ele me fala assim, Marcelo, a política tem dessas coisas. Essa fala reflete precisamente a mentalidade, como se fosse assim, você que é novinho, você que entende pouco de política, que está chegando nesse meio agora, você tem que entender que para você estar na política você precisa fazer certas concessões.
Então, veja a mentalidade que essa frase tão simbólica carrega, né? E é isso, eu não estou e não estava disposto a fazer qualquer tipo de concessão, porque há que se ter na política, sobretudo nesses tempos atuais que vivemos, um compromisso inegociável com a ética. Ética, eu sempre falo, é igual, eu dou muitas palestras a respeito do tema, é igual mulher grávida, ou está grávida ou não está grávida. Não tem mais ou menos, né? Tem meio não termo. tem meio termo. E você, então, que tinha entrado num governo logo depois do trauma do impeachment, vamos dizer assim. Total. Não é? Que contou com muita má vontade da classe artística. É verdade isso? É verdade. Com essa sua tomada de posição, com essa sua atitude, você acha que recuperou, né, o prestígio com a classe artística? Olha, Leila, eu acho que a classe artística e o Brasil, de uma forma geral, acho que a classe artística, de certa forma, reflete isso, ficou dividido, né? Mas mais do que ficar dividido, o impeachment, seja lá as razões, e obviamente não vou entrar nesse mérito, é sempre um trauma institucional, né? E não deixou de ser assim no Collor, por exemplo. Claro. Né? Agora, eu sou servidor de carreira e entrei no governo nesta condição, na condição técnica. E claro que quando você entra no governo, muita gente perguntava para mim, mas você aceitou ser ministro da Cultura do Temer? Exatamente esse é o ponto que eu queria me referir, a esse ponto. Eu falo sempre assim, né, Leila? Eu fui ministro da Cultura do Brasil e cheguei no Ministério porque havíamos desenvolvido no Rio de Janeiro, como secretário municipal de Cultura, um trabalho que foi reconhecido positivamente, muito bem reconhecido. Então eu cheguei lá com esse atributo, um atributo técnico. Não cheguei por conchavo político, por indicação partidária. E talvez... Mas você era filiado ao MDB, Eu ao era PMDB filiado, na época, não é sim, isso? na época, porque eu tinha sido secretário do PAS. E nós tínhamos, inclusive, planos de que eu pudesse me candidatar a vereador aqui no Rio. Então, por essa razão, eu estava filiado, como estive filiado ao PSDB por mais de 9 anos. Então, você sempre pensou em fazer carreira política? Eu, na verdade, Leila, eu sempre fui muito interessado por política. Sempre tive vocação. Eu sempre fui aquela criança que gostava de ser representante de turma, que me interessava por campanhas. E eu me considero um social-democrata. Eu acho que a gente tem que... O grande problema do Brasil são as injustiças e a desigualdade que a gente vive no nosso cotidiano, inclusive. E por essa razão eu sempre fui ligado à social-democracia brasileira, ao PSDB. Me desfiliei quando me tornei secretário do PAS. E depois me filiei ao PMDB por essa razão, para participar do pleito de 2016, que acabou não acontecendo. Lembrando que no Brasil nós temos que ser filiados para nos candidatarmos. E pensava assim, me candidatar porque sempre tive essa vocação política. E cheguei no governo, embora com essa vocação política, por resultado único e exclusivamente do trabalho que a gente havia desenvolvido. Que você havia feito aqui como secretário municipal de cultura. É isso. Na gestão de Eduardo Paes. É isso. Né? Numa época que você foi secretário, assim, bem movimentada, né? Das Olimpíadas. Sim. Né? O que você destaca, assim, rapidamente dessa sua gestão? Olha, primeiro que nós procuramos sempre reformar o que já existia. Hoje é uma coisa que se fala por conta da tragédia do Museu Nacional. É nesse ponto aí que a gente vai chegar. Mas, assim, eu queria que você fizesse assim, um balanço do que foi feito para a gente ter uma noção do que poderia até ter sido feito. Pois é, eu reformei o Teatro Serrador, reformei o Teatro Zimbinski, fizemos melhorias na Sala Baden-Powell, reformamos 3 bibliotecas que já existiam, reformamos areninhas de Bangu e de Realengo e da Ilha do Governador. Ou seja, procuramos fazer entregas em termos de infraestrutura, porque o Rio tem a maior rede de equipamentos culturais do Brasil. Equipamentos culturais municipais. Você inaugurou o Museu do Amanhã também. Foi na minha gestão que foi inaugurado, foi construído antes. Você participou da construção? Na verdade, a construção já vinha acontecendo fazia muitos anos, né? Eu participei desse momento da inauguração do museu. Pois então, Marcelo, vocês fizeram tantas coisas, não é? E na gestão do Eduardo Paes foram inaugurados 2 museus, não é isso? O Museu de Arte, o MAR, a beleza de museu, e ali também naquela região do Porto, e o Museu do Amanhã. E nós reabrimos o Museu da Cidade, que estava Não fechado fazia 5 anos. Para ter ajudado o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, a gestão do museu, não dava
para ter ajudado melhorar o funcionamento do museu? Leila, a gente vive numa federação, isso é preciso ser entendido. O Estado, é claro que o cidadão não quer saber de quem cuida, mas nós temos a gestão pública para isso. O Estado, o município e o governo federal têm suas atribuições também no campo da cultura. Imaginar que a Prefeitura do Rio pudesse, dadas as suas limitações orçamentárias, inclusive, ajudar um museu que tem o nacional no nome, é um patrimônio de todos os brasileiros. Mas do Rio de Janeiro, né? Está no Rio de Janeiro. Muitas coisas estão no Rio de Janeiro, por exemplo, Biblioteca Nacional. Eu digo isso, Marcelo, porque teve dinheiro, né? Teve dinheiro para fazer tanta coisa. O Museu do Amanhã, por exemplo, mas aí que tá, eu ia deixar de reabrir o Museu da Cidade. Que escolha de Sofia? A escolha de Sofia é triste, né? Agora... Teatro Serrador, que estava fechado 5 anos e que eu reabri como secretário de Cultura. Eu deixaria, então, de reabrir o Teatro Serrador, que é um teatro importante na nossa história do Rio de Janeiro? Então, a gente começa a fazer ponderações e aí a gente precisa ver a questão sob outro ângulo também, né, Leila? Como eu falei, um museu nacional, né, que é patrimônio dos brasileiros, como é a Biblioteca Nacional, por exemplo. Quando eu era ministro da Cultura, eu me deparei com a situação de que as obras da Biblioteca Nacional, que sim pertenciam à rubrica do MINC, do Ministério da Cultura, estavam paradas. Assim como estavam em ritmo muito lento as obras do Palácio Capanema. O que eu fiz? Eu fiz um malabarismo orçamentário para que as obras da Biblioteca Nacional pudessem ser concluídas e foram. Em maio desse ano, foram entregues novamente as fachadas. Além de várias outras pendências nas quais eu me envolvi pessoalmente. Então, eu quero aproveitar a sua expertise, você que conhece bem o meio, para a gente conversar um pouquinho também e você ajudar o nosso público a entender o que aconteceu aqui, porque é uma tragédia, e uma tragédia anunciada. Né? A gente sabe que o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista pertence ao UFRJ, que é ligado ao Ministério da Educação. Certo? E a gente ficou sabendo depois disso, depois da catástrofe, que todos sabiam que o museu não funcionava bem, não tinha alvará para funcionamento, não tinha brigada de incêndio, né? Isso, o reitor da UFRJ, os diretores do museu, vice-diretores e os funcionários, inclusive. Né? Todo mundo sabia disso. Viemos a saber que 87% né, do orçamento do museu é gasto com folha da UFRJ. É pago com folha com pessoal, com folha de pagamento de pessoal. Quer dizer, isso tudo é um conjunto de coisas de má gestão, certo? De má administração. Eu digo tudo isso que eu fiquei muito revoltada com o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, que disse que não, o que aconteceu foi demonstra a falta de cuidado, de atenção da sociedade, do conjunto da sociedade, né, com a cultura nacional. Isso é revoltante, porque o conjunto da sociedade sou eu, você, ele não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, a gente está trabalhando e pagando imposto. Né? Olha, Lili, eu acho que há algumas questões de fundo e algumas questões mais imediatas, se a gente for fazer uma análise mais completa do caso. As questões de fundo são, no Brasil em geral, as políticas de longo prazo, as políticas de Estado, portanto, elas são desprestigiadas. E aí entra a política cultural também. O político prefere fazer o asfalto na rua do que o saneamento básico, por exemplo. Porque a política de educação também, que é de longo prazo, ela é sempre desprestigiada. Porque os políticos, em geral, estão preocupados, Leila, com o resultado eleitoral, em ganhar a eleição. Portanto, em geral, a política brasileira ela é imediatista e, portanto, rasa e superficial. Uma política de cultura consistente ela tem que ser de longo prazo. E, nesse sentido, sim, as políticas culturais e de patrimônio, de preservação da nossa memória, acabam sendo desprestigiadas. Eu vou te dar um exemplo relacionado a mim, Leila. Aquela discussão em Salvador que eu tive com o Gedel, a pressão que ele fazia era contra o patrimônio histórico. E o que fizeram os políticos brasileiros? Porque estava subindo um espigão de 30 andares que ia camuflar, é a palavra melhor que eu acho aqui agora, uma igreja do século XVI. Ia prejudicar o seu perímetro. O que fizeram os políticos brasileiros, Leila? Fizeram um abaixo-assinado em favor do Gedel e do Temer, contra mim, que estava defendendo justamente o patrimônio, por entender que precisamos de políticas de Estado de longo prazo. Então, há essa questão de fundo muito bem posta. Por outro lado, há um dogmatismo na gestão pública brasileira, e eu acho que a UFRJ é reflexo disso,
de que, por exemplo, a mistura das questões ideológicas que faz com que as pessoas pensem antes na ideologia do que no interesse público. Descobrimos pelo prefeito Israel Klabin que houve lá atrás um desejo de investimento do Banco Mundial de 80 milhões de dólares no museu, que foi rechaçado por conta de questão ideológica, porque eles achavam que não podia haver interferência privada. Meu Deus, vamos sentar e discutir. Na diplomacia a gente costuma dizer que nenhuma discussão, nenhuma negociação que começa com pré-condições é uma negociação que será bem sucedida. E o que está havendo hoje na gestão, na administração pública brasileira, são discussões, que são debates que são eivados de pré-condições. Então, se é capital privado, eu não quero. Agora vamos ver como é que se pode, né, resolver isso, né? Quais são as suas sugestões? Você foi ministro da Cultura, né? E o Instituto Brasileiro de Museus está subordinado a essa pasta, não é? Que você dirigiu. Você sabe como está a situação de outros museus pelo Brasil? Como está essa situação? Se acontece o mesmo? Olha, eu fiquei à frente do Ministério durante 5 meses e 26 dias. É pouco tempo, né? Mas, em todo caso, ainda que fosse pouco tempo, a gente fez uma política que eu acho essencial para que a gente pense políticas de Estado e, portanto, tenha cuidado, por exemplo, com os nossos museus, que é valorizar o servidor de carreira, o técnico, aquela pessoa que está lá com a memória daquela instituição. Então, por exemplo, nós colocamos na presidência do IBRAM o Marcelo Araújo, que saiu, inclusive, semana passada, antes da tragédia do Museu Nacional, que é um servidor de carreira do Instituto Brasileiro de Museus. Só que não adianta isso se nós não tivermos, e aí sim entra o comprometimento da sociedade como um todo com esta pauta, valorizando os políticos que valorizem essa pauta. Mas é que nunca chega lá, né? É muito difícil chegar. Então o cidadão se sente assim, no mato sem cachorro. Peraí, mas como vou me culpar de uma coisa? Eu estou aqui trabalhando, estou fazendo o meu. Não é minha responsabilidade. Não é mesmo, mas a mobilização nas eleições e na democracia é responsabilidade do cidadão. Mas cabe aos políticos mobilizar? Não. Os cidadãos precisam se mobilizar também. Mas quem mobiliza, quem leva os cidadãos às questões? Qual é a questão? Há uma descrença muito generalizada da população em relação à política, isso é normal. Mas isso não pode servir como um anestesiante para nós. As pessoas têm que entender que se elas não se engajarem, essa descrença, esse número de escândalos, essa corrupção só vai aumentar. Aí a gente vai para aquela discussão, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Agora, a partir da mobilização da população nas eleições, no período eleitoral mesmo, na política, entendendo que essas questões são importantes, isso que houve agora, por exemplo, já foi uma mobilização em torno do Museu Nacional. Depois do que aconteceu foi. E eu espero que isso dê resultados bem positivos. Exato. Por exemplo, você é candidato a deputado federal. E eu tenho a pauta da cultura. Pois é, tem a pauta da cultura. Então, diga... Primeiro, qual a importância da cultura, da área de cultura para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro? Então vamos lá, eu vou falar sobre o ponto de vista do simbolismo, né? Um país que não trata bem o seu patrimônio, sua cultura, seu arcabouço artístico-cultural, que não trata bem a sua memória, é um país fadado ao fracasso, porque não tem evolução civilizatória. A gente precisa aprender com os erros e acertos do passado para construirmos o nosso futuro. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que turismo e cultura são geradores de renda. Quando a gente tem uma peça de teatro, é o pipoqueiro, é o iluminador, é o sonorizador, é o bilheteiro, é o taxista, é o dono do restaurante. Todo esse universo de pessoas tem emprego e renda a partir daquela manifestação cultural. Então nós temos, e os artistas, claro, então a gente precisa entender a cultura como um eixo estratégico de desenvolvimento do nosso país, especialmente no Rio, que tem uma vocação, uma aptidão para isso muito grande. É uma vocação natural, nós somos a capital cultural do país. Agora, se você me permite, Leila, eu queria voltar a essa questão da gestão cultural. Isso. Nós precisamos sim levar a gestão cultural a sério, como eu falava, sem dogmatismo. Né? Me chocou muito saber, portanto, que já havia esse aporte do Banco Mundial, que, por outro lado, por exemplo, a gente vê o que acontece com o Canecão hoje. O Canecão está abandonado e é da UFRJ também. Eu lembro que na época dos 450 anos eu fui visitar o Museu Nacional, conversei com a sua então diretora Cláudia, e os problemas já se avolumavam naquela época, é só percorrer pelas manchetes de jornal. E eu acho que é muito fruto
desse dogmatismo. É claro que os pesquisadores do FRJ se desdobravam para fazer ali o melhor, mas quando a gente fala de gestão, a gente tem que pensar em algo maior, né? E há hoje discussões, né? Será que o Museu Nacional deveria estar subordinado ao FRJ? São discussões válidas que não vão adiantar de nada agora. Mas, em todo caso, nós precisamos sim usar este acontecido para pensar a gestão pública, a administração pública sem dogmas, sem pré-condições. Por exemplo, entregar a administração do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista para uma organização social. É uma boa solução? Olha, eu não saberia te dizer em que medida que uma solução como essa poderia acomodar, por exemplo, uma necessidade básica daquele caso, que é a área de pesquisa que funcionava ali. Então, assim, mas pode ser um caminho. O que eu acho é que é necessário a gente sentar e discutir. Por exemplo, aqui na Prefeitura do Rio, nós tínhamos 3 museus, como eu te falei, museus principais da Secretaria de Cultura. O Museu do Amanhã, o MAR, lembrando que o Museu do Amanhã não foi construído com dinheiro público, não entrou um tostão da Prefeitura ali. O MAR eu não posso dizer porque não participei. Mas a administração é da Prefeitura? A administração é de uma OS. Então, por isso que eu estou falando, a gente tem 3 museus, o Museu do Amanhã, o MAR e o Museu da Cidade. Nós temos uma gestão híbrida. Por quê? O MAR e o Museu do Amanhã são de OS e o Museu da Cidade é diretamente com a Prefeitura. Então, a gente pensar que essa é uma possibilidade. Entende o que eu estou falando? Não é um dogma. Marcelo. Os museus maiores estão com OS, estão funcionando bem, as OS conseguem captar melhor junto a patrocinadores privados. Nós temos grandes bancos patrocinando esses museus. E isso depende de uma resolução ou isso tem que ser aprovado no Congresso Nacional? No caso, por exemplo, do museu. Vamos falar no caso de um museu que é subordinado ao FRJ e ao Ministério da Educação. Até onde eu entendo, há necessidade, sim, de alguma solução legal mais fechada. Não entendo que uma resolução, talvez uma resolução do Conselho Universitário fosse suficiente, né? Agora, de novo... Eu digo isso porque eu vi um candidato a presidente dizer nós vamos levar isso ao Congresso Nacional para que seja aprovada administrações de OS, de organizações sociais. Eu tenho dúvida que, por exemplo, hoje com o marco legal das organizações civis, sem fins lucrativos, se já não seria possível entrar com OS ali. Mas, de novo, eu não estou dizendo que essa seja a solução, entende? Eu só acho que nós temos que estar abertos a pensar fora dos dogmas, um pouco como as pessoas dizem, fora da caixinha, e tentar acomodar os diversos interesses. Eu acho que é plenamente possível. E acho sim que o FRJ, que o reitor, devem respostas à sociedade brasileira, porque, veja, há outro dogma também nessa questão, que é a autonomia universitária, que tanto se fala, que tanto se preza, que é absolutamente imprescindível. Só que nesse caso, como é que a autonomia universitária se comportou em relação ao museu? Tem responsabilidade. Responsabilidade, né? Leila. Então, assim, você me perguntava, a prefeitura não podia ter feito algo? Olha, Leila, nós temos várias coisas para cuidar também. E aí, se eu deixasse de abrir o Teatro Serrador, se eu deixasse de reformar o Museu da Cidade, se eu deixasse de reformar a Biblioteca da Tijuca, que estava caindo aos pedaços, talvez hoje você estivesse me questionando também em relação a isso. Ou se, como ministro da Cultura, eu tivesse deixado de levar a cabo o malabarismo orçamentário que eu fiz para permitir que a obra das fachadas continuasse. É claro, de novo, que o cidadão ele quer que o serviço público seja prestado. Mas nós, como gestores, temos que ter responsabilidade sobre aquele patrimônio que está custodiado a nós. E, no caso, eram esses patrimônios que, em todas as suas etapas da minha carreira, estavam sob a minha responsabilidade. Não, eu concordo com você. Eu falei isso porque acho que o momento das Olimpíadas foi gasto bastante dinheiro, então poderia haver um esforço de todos pelo Rio de Janeiro, pela cultura do Rio de Janeiro. Mas você explicou muito bem. Agora eu quero ir mais para o seu lado pessoal, que a gente já tem bastante tempo de entrevista. Ô Marcelo, todo aquele episódio, né, da sua saída do governo, né, de ter denunciado um colega ministro, que na época deve ter sido bem difícil, depois a gente ficou sabendo melhor ainda quem era, mas na época era um colega ministro, né, alguém que está no mesmo governo. Tudo isso, como foi para a sua vida pessoal? Entendeu? Porque para a sua vida, e para a sua vida profissional também. Olha, Leila, foi um período foi sem dúvida algum período mais difícil da minha vida, porque assim, eu fui alvo de uma campanha difamatória, né?
fizeram várias coisas, pegaram fotos minhas com políticos de esquerda em eventos sociais para dizer que na realidade eu estava tentando sabotar o governo. Pegaram inclusive fotos em cerimônias públicas minhas com a Dilma para dizer que eu era um agente da Dilma. Aí o pessoal da direita, por sua vez, da esquerda, dizia que eu era um agente do Aécio, golpe dentro do golpe. Aí o Palácio do Planalto inventou que eu tinha entrado na sala do presidente com um gravador para gravar o que o presidente havia feito, havia falado. Aliás, coisa que depois o pessoal da JBS fez, efetivamente. Enfim, inventaram uma série de coisas, espalharam uma série de fake news sobre mim, porque, claro, na impossibilidade de atacarem o que eu estava denunciando, eles preferiram atacar o denunciante. É uma estratégia muito comum, né? Muito usual no meio político. Agora, eu percebi também que a população, por sua vez, viu o que estava acontecendo. Viu que tinha ali um servidor público tentando simplesmente defender, veja, Leila, o bom trabalho. Defender as coisas como elas são. O Estado não tem que estar a serviço de interesses privados. Tem que estar a serviço do interesse público, que tem que prevalecer sempre. Era o que eu procurava fazer ali naquele episódio. Então, assim, para mim foi difícil. Eu lembro que minha família ficou muito aterrorizada com tudo aquilo. Depois, eu resolvi tirar uma licença do Itamaraty, entendendo que precisava desanuviar um pouco esse ambiente político. Passei a dar aulas, o que eu gosto muito. Fiz o meu mestrado em ciência política, estou fazendo ainda. Resolvi focar em alguns projetos pessoais e de uma vocação que eu tenho também para o magistério, né? E esse trauma todo acabou me aproximando também de algumas causas políticas, de alguns movimentos de renovação. No entendimento, Leila, que quando a gente fala de renovação, não é só rostos novos ou pessoas que jamais tenham sido candidatos ou filiados. Isso é o menos importante. O que é mais importante é que a gente esteja atrás de práticas políticas novas. Porque, assim, rostos novos por rostos novos, a gente vai ter a filha do fulano vai ser candidata, o filho do cicrano vai ser candidato, é tudo rostinho novo. Claro, só que traz uma bagagem muito diferente. E como a gente, como eleitor, pode perceber que um candidato a deputado federal, por exemplo, como você, está trazendo alguma coisa de novo? Olha a trajetória do candidato. Veja que grupos ele está ligado. Veja a que pessoas ele está ali, que pessoas ele está representando. Veja o que ele já fez com a vida dele, política ou profissional. Que conquistas ele já foi capaz de alcançar. Né? Eu sempre falo, né? Nós trazemos uma pauta, por exemplo, do fim dos privilégios políticos e do fim da reeleição indefinida para mandatos parlamentares. A política não pode ser o lugar. Você pretende se reeleger uma vez, duas? O que você tem programado? O máximo que a gente defende é uma reeleição. Uma reeleição. Uma reeleição. Tá. Por que isso, Leila? A política não pode ser o lugar de políticos profissionais. Tem que ser o lugar de gente comum. Uma vez eu estava no supermercado, uma senhora olhou para minha cara e falou assim, ministro? Aí eu falei, Marcelo. Ela falou assim, mas você não é o ministro da Cultura? Eu falei, era. E você está no supermercado? Eu falei, tô. Não faço a fotossíntese ainda, brinquei com ela. Aí ela ficou surpresa, mas isso reflete o quê? A imagem que a gente tem dessas altas autoridades. Tão distantes, né, do povo. Da realidade. Mas assim, uma realidade são pessoas que não sabem o que é ir ao supermercado, pegar um transporte público, pegar um metrô, pagar uma conta no final do mês. Olha, outro dia li que um diretor, alguém que foi convidado a ser diretor da Biblioteca Nacional, não aceitou quando soube que não tinha um carro. Né? Eu nem vi essa notícia. Que não tinha, algum dos comentaristas comentando esse desastre, que não tinha o carro especial, né, para o cargo, então ele não iria ser. Agora você vê, um intelectual e tal. Não, seu nome também não foi dito, eu não diria. Mas, Marcelo, você falou das coisas que a gente precisa saber de um candidato. Você é do Partido Popular Socialista. Isso. Você é socialista? Olha, o PPS é hoje um partido de centro. Nós temos orgulho de ser um partido que passou incólume por todas essas mensalão, petrolão. Somos o partido da Denise Frossard, que é uma figura central aí nessa discussão ética, que já botava o dedo na cara do Cabral em 2006 e perguntava... Entrevistei muito a Denise Frossard. De onde Grande vem seu figura. patrimônio? Ela perguntava para o Sérgio Cabral, né? E ela está me apoiando nessa campanha.
O PPS, portanto, hoje, ele é um partido, sobretudo, de um centro convergente democrático. Por que eu falo convergente? A gente tem que sair dessas etiquetas, socialista, de esquerda, de direita. A gente tem que buscar, Leila, uma pauta comum para esse país. Não é possível que a gente continue pensando em ganhar as eleições sem ter um projeto de nação. Você me pergunta se eu sou socialista, eu sou a favor da justiça, sem dogmas, sem sectarismo. Eu quero que as pessoas sejam felizes no seu cotidiano, que tenham oportunidades iguais, que possam ter acesso a uma educação, uma saúde de qualidade, que possam sair na rua sem medo de serem alvejadas por uma bala, ou seja, que consigam ter uma vida feliz, com justiça, que sejamos o país da justiça. Acho que essa é a grande mensagem. Marcelo Calero, muito obrigada pela entrevista e muito sucesso para a sua campanha. Muito obrigado. Você está em boa companhia. Com certeza, graças a Deus. Obrigado. E aí, gostou da entrevista? Então dê o seu like, compartilhe com os amigos. É informação importante para a gente saber como deve votar. Eu espero você na próxima semana. Um grande abraço, até lá!